Professor, tá mudo, eu não tô conseguindo ouvir, não. Então, nós vamos começar de novo. Então, vamos começar de novo gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nosso assunto, tudo ok aí agora, pessoal? Estão me ouvindo? Dá aí um sinal para mim aí, ok? Ok. Muito bem, obrigado aí, pessoal, que me avisou aí, ok? Ok. Então, olha só, nosso primeiro assunto dessa segunda fase é trovadorismo. Então, trovadorismo, literatura. Então, o que é literatura? O que é movimento literário? Nós estamos entrando aqui nos chamados movimentos literários ou períodos literários, né, como quiser chamar. Então, período literário. E o que é esse período literário? Então, é o que, na verdade, é a expressão do pensamento do homem naquele período histórico, certo? Que é professor, o que é movimento literário, trovadorismo, depois humanismo, depois aí arcadismo, classicismo, romantismo e por aí naturalismo. O que significa isso que se chama de período literário? Okay? Período literário. Período literário significa o quê? O pensamento do homem de um certo período. A expressão do pensamento do homem, como o homem vê o mundo num certo período histórico. Por exemplo, do ano X, do ano 1200, do século XII, que é o século XII, do século XII, não, do ano 1100, século XII, do século XII até o século XV, 1400, né? Como era o pensamento do homem nesse período histórico? Como é que o homem via o mundo através, e ele expressava isso através da arte. Então, a literatura é a arte da palavra. Então, o homem vai se expressar num dado período histórico é, é, através da literatura, através da arte, okay? Através da arte literária, através da escrita, através da fala. Okay? E o trovadorismo é o nosso primeiro movimento, é o primeiro movimento literário, é o primeiro período literário que nós vamos estudar. Esse período ele acontece, na verdade, ele vai acontecer, não, ele acontece em Portugal, nós vamos ver aqui agora, né? Nós vamos ver o pensamento do homem, como era o pensamento desse homem nesse período. Esse movimento literário, em que contexto histórico, né? Em que contexto histórico esse movimento aconteceu, né? Onde ele aconteceu, o que estava acontecendo no período em que esse movimento literário surge, né? Então, veja aqui, então vamos lá. A Idade Média teria se iniciado no século V e terminado no século XV. Okay? Idade Média. Então, o que é Idade Média? Né? Idade Média, pessoal. O que é Idade Média? Vocês vão ver em história lá com o professor de história de vocês falando sobre Idade Média, né? Idade Média é um período, mais ou menos, da Europa, um período de 1000 anos, né? De 1000 anos, mais ou menos, da vida da Europa, em que as pessoas, os artistas, né? Eles tiraram, né? E pegaram um certo período da história, por exemplo, o que antes da Idade Média e depois da Idade Média. Então, você tinha um período antes e um período depois. Aquilo que ficou no meio é o que ele chama de Idade Média. Então, a primeira idade é o que? A Era Clássica, a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Então, e depois você vem, termina a idade, a Grécia e Roma, vai iniciar a chamada Idade Média, termina a Idade Média, por volta de 1453, e aí inicia a Idade Moderna. Então, o que é a Idade Média?
é o período entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna. Esse período que ficou no meio da história é o que ele chama de Idade Média. Idade Média, que aí ele bota para começar aí, começando no século V, terminando no século XV, que ele vai chamar de Idade Média. E só para situar vocês. Então, a Idade Média pode também ser subdividida em períodos menores. Você tem a Alta Idade Média, do século V ao século X, e você tem a Baixa Idade Média, que é do século XI ao século XV. Okay? Você tem a Alta Idade Média, é onde você tinha o controle total, a igreja tinha o controle total, né, desse período, e aí você tem a Baixa Idade Média, que ele vai chamar de Baixa Idade Média, vocês vão entender bem isso na história, que é quando esse sistema já está um pouco em decadência. Vamos ver lá, então, Idade Média, século V ao século XV. Okay? Vamos lá. E aí ele vai chamar de idade, né? E da Alta Idade Média, do século V ao século, ele chama de Idade das Trevas. Então, Idade das Trevas, ele chama a Alta Idade Média, que é um período totalmente dominado pela igreja, né? Um período que as artes não prosperavam, a arte, né? Então, a Idade Média aqui era totalmente todo mundo dominado pela igreja católica no período, e vamos dizer assim, que praticamente não se produziu muita coisa. Então, aí você tem a Baixa Idade Média, que é do século XI ao século XV. Vamos ver lá. Por volta de 1100, né, depois de Cristo, percebeu-se uma revolução que combinou renascimento urbano. Então, o contexto histórico. Vamos ver o que estava acontecendo lá na Idade Média, né, o renascimento urbano e comercial. Então, contexto histórico. Renascimento urbano significa o quê? Pessoas saindo da vida rural, vindo para a cidade, né? Os centros comerciais, ok? Renascimento urbano e comercial. Ampliação de culturas e fronteiras agrícolas. Então, e agora troca, né? Países já fazendo movimentação, trocando mercadorias. Crescimento econômico, né? Crescimento econômico. E desenvolvimento intelectual e grandes evoluções tecnológicas. Estava acontecendo ali nesse período estas coisas, né? Então, a mudança do cenário rural para urbano, a criação de culturas, então, o crescimento, vamos entender isso aí. Então, começam a ser abertas novas escolas ao longo de todo o continente, inclusive em cidades e vilas menores, por volta de 1200, do século XII, fundadas as primeiras universidades, Paris, Coimbra, Bolonha e Oxford. Então, isso estava acontecendo no período. Vamos ver aqui como é que estava estruturado a sociedade no meio desse período chamado trovadorismo, esse período artístico, né? Como era a sociedade inteira, né? Então, nós vamos ver aqui pela pirâmide como é que essa sociedade era formada. Então, o padre, o cavaleiro e o camponês. Né? Vamos ver aqui, cadê eles? O padre, o cavaleiro e o camponês são as três figuras que exprimem o essencial da Idade Média em termos de organização social. Vamos ver lá. Estas ordens equivalem a três atividades distintas: os que rezam, os que combatem e os que trabalham. Então, a sociedade, como ela era formada? A sociedade ela era fixa, não havia mobilidade social. Por exemplo, você nasceu aqui, se você nasceu servo, você morre servo. Se você nasceu camponês, você morre camponês. Aí, se você é soldado, você morre soldado. Se você aqui é padre, você morre padre. Então, se você é um senhor, né, dono de terra, você vai morrer senhor dono de terra. Você recebeu aqui título de duque, de conde, né, pessoal, então você vai morrer aqui. Então, não há mudança, né? Mudança, não há mobilidade na sociedade. Então, você tem aqui
soldados, né? Soldados e camponeses e servos, você tem a estrutura, né? No final tem a estrutura que sustenta os etos. Então, acima deles estão os cavaleiros, que são os chamados cavaleiros, né, vai ver depois, os cavaleiros medievais. Você tem aqui os abades, quer dizer, o baixo clero, né, aqueles que têm função na igreja, mas de menos valor, né, tem esse chamado baixo clero. Eles estão aqui nessa parte da pirâmide. E aqui você vai ter o alto clero, você vai ter agora aqui o papa, os duques, os condes, né, os altos prelados aí, você vai ver essa classe mais, aqui a alta sociedade, né, os duques, os condes, e vai ter o papa, os bispos, né, os bispos até que está aqui abade, mas vamos ver aqui, o alto clero realmente está aqui, os que estão do lado do papa, então o alto clero. E acima de todos está o rei. Então, a estrutura social era essa. Vamos ver aqui, explicando mais detalhadamente. Então, o clero, formados pelos sacerdotes, o clero era a camada mais importante. Então, a camada mais importante era o clero. Nós vamos ver por quê, representado pela igreja. Porque o clero tinha esse status? Porque acreditava-se que tinha poder de se comunicar com a igreja. Então, olha o pensamento, já vamos ver o pensamento. Qual era o pensamento da Idade Média? Qual era o pensamento do trovadorismo? O pensamento era teocêntrico. Teocêntrico significa Deus era o centro do pensamento do homem. Então, e a igreja era a representante de Deus na terra. Então, pensava-se assim, que a igreja era o representante de Deus na terra. Então, a igreja se comunicava com Deus. Então, o que a igreja dizia na época era a voz de Deus. Então, entendia-se dessa forma. Então, era o clero que dizia, certo? As verdades do período, desse período, o chamado trovadorismo do século XII. Okay? Eles eram importantes por causa disso, porque eu acreditava nisso. Então, você tem aí também quem? Os guerreiros. Então, eram os nobres, os aristocratas, os proprietários de terras, que combatiam os árabes. Entre eles era comum a vassalagem, que se refletiu nas cantigas trovadorescas. Nós vamos ver aqui o que estava acontecendo. Havia a chamada Guerra Santa, né, a Guerra Santa. Os turcos, os árabes invadiram Jerusalém, a cidade de Jerusalém, lá em Israel. E aí o que aconteceu? Os cristãos agora se preparavam para tomar a cidade de Jerusalém, os chamados lá, os infiéis, né? Lá, então, esse pessoal foi alistado, esses nobres, né? Eles foram alistados, né? E aí pegavam os cavalões deles e fizeram a cruz, né? A cruz de Cristo ali, por isso vocês vão conhecer isso em história como cruzada, as cruzadas, porque eles mandavam fazer esse símbolo da cruz nos cavalos e eram alistados nesses exércitos dos reis para irem combater, né, os árabes lá na região de Israel, em Jerusalém, certo? Então, esses eram os guerreiros, os cavaleiros, nós vamos conhecer eles como os cavaleiros medievais, e nós vamos ver depois na arte literária como é que esse pessoal é. Okay? E nós temos também, dentro da organização social, nós temos os trabalhadores responsáveis pelo cultivo da terra. Os servos se submetiam à exploração do seu senhor em troca de proteção em tempos difíceis. Veja só o que acontecia na época. Não, nessa época aí, pessoal, a gente ainda não tinha moeda, a gente não tinha dinheiro, então as coisas aconteciam. O valor daquele tempo, quem era rico, milionário, o valor era contado em terra, certo? Então você tinha aqueles que tinham terra, que recebiam terra do rei, o rei doava terra para esse pessoal cuidar, e esse pessoal que recebia essa terra, eles também contratavam os servos. Os servos eram aqueles caras que não tinham nada.
e não tinha terra nenhuma. Então, esses caras, eles iam trabalhar para esse pessoal de terra, dono dessas terras, em busca de quê? De alimento, em busca de proteção, certo? Então, a sociedade era essa. Eles não tinham direito nenhum, cultivava a terra, trabalhava para eles a produção, tinha um pedaço de terra para eles produzirem, para eles comer, e eles tinham que trabalhar também nas terras dos nobres para a produção deles e a produção para a venda, para a troca, tudo. Então, os servos eram aqueles caras que não tinham nada, e eles só trabalhavam mesmo pela comida e pela proteção. Então, se naquela época, como você tinha um estado, que você não tinha um estado policial, então você tinha, cada um tinha o seu pedaço, tinha o seu, ali a sua área, né, que pertencia a uma pessoa que o rei deu terra. Então você estava ali, morava ali, trabalhava nas terras dele, geralmente tinha casa, tinha muralha, essas coisas de proteção. Então, se alguém viesse querer assaltar, querer te matar, alguma coisa, você tinha a proteção dessa pessoa que você trabalhava para ela. Então, uma vida não é muito fácil. Okay? Então, certo. Pensamento medieval. Como era esse pensamento medieval? Essa estrutura social se manteve assim por muito tempo, afinal, se configurar por atender os desejos de Deus. Então, olha que interessante. Então, você tinha os servos camponeses que ficavam no baixo da pirâmide, e eles ali depois sustentavam os padres, sustentavam os cavaleiros, sustentavam a igreja e sustentavam o rei. Então, esses caras aí carregava nas costas deles toda essa galerinha aí que não trabalhava, certo? E vivia dessa vida fácil aí. E todo mundo tinha que aceitar isso, porque a igreja dizia que era o quê? Que era o desejo de Deus que fosse isso. Então, ninguém podia mudar essa estrutura, porque foi Deus que estabeleceu que fosse assim. Okay? Então, esse era, certo, o pensamento que prevalecia nesse período do século XII, no período chamado período medieval. Okay? Então, vamos lá. Para ajudar o homem a se salvar, a igreja passou a condenar o comércio que visava lucro, pois, segundo os ensinamentos da igreja, os bens materiais foram dados ao homem como meio para facilitar sua salvação, e não para seu enriquecimento. A finalidade do trabalho não era, portanto, o enriquecimento. Assim, cada um deveria ficar na posição em que se encontrava, e não desejar ser mais do que era ao nascer. Então, a situação, o que é que a igreja pregava? A igreja era contra o comércio, contra o crescimento, né, do crescimento, porque, segundo ela, você, do jeito que você nasceu, você tem que morrer. Ele nasceu servo, é servo, nasceu lá no meio do clero, lá naquela meio da região, lá, se você nasceu no meio do pessoal lá, do pessoal rico da nobreza, da alta nobreza, então você é nobre, e acabou, e aí nada muda, certo? E segundo a igreja, era o pensamento de Deus. Ok, então, o teocentrismo, vamos pensar aqui na ideia do teocentrismo. O que é teocentrismo? Teo é Deus, centrismo, centro. Então, segue o quê? Então, Deus era o centro, né? Na verdade, o que era o centro era a igreja, embora aqui a palavra fica teocentrismo, mas o centro era a igreja. Okay? A igreja era o centro. Vamos ver aqui. A igreja era responsável pela vida cultural e religiosa, e, portanto, controlava valores morais, éticos, artísticos, evitando a influência de culturas pagãs, grega e latina, sobre o povo ignorante. Toda e qualquer manifestação artística era voltada para o louvor a Deus. Então, veja bem, o povo, a maioria do povo era analfabeto. Você não tinha muita escola, você não tinha escola, né? Então, toda a cultura, toda a vida cultural, né, estava envolvido, todos os valores eram ditados por quem? Era ditado pela igreja. Então, a igreja controlava toda a manifestação cultural desse período, certo? Do período teocêntrico, né, teocentrismo, onde Deus. Aí você tem uma imagem aqui, né, e Deus como sendo aqui, segundo ele, o arquiteto do universo, né? Então, Deus tendo controle de tudo, segundo a igreja.
Kelsen. Vamos ver aqui as manifestações do povo. As primeiras produções artísticas ligadas à literatura e vindas do povo foram as cantigas. A importância das cantigas encontra-se em dois aspectos. Então, nós começamos a ver aqui agora as manifestações culturais, as manifestações artísticas ou literárias deste período. Então, nós falamos que eles vão falar sobre as cantigas, a importância das cantigas. Então, vamos ver os aspectos. Então, as cantigas, mudança da língua, utilização do galego português em vez do latim. Então, você tinha a linguagem, vamos dizer assim, a linguagem oficial dos registros, você tinha o latim, né? O latim que veio lá de onde? Veio de Roma, né? Então, mas só que o povo, né, essas línguas, essas cantigas que esse pessoal começou a cantar, elas eram da linguagem chamada, assim, a linguagem popular, não? Então, da linguagem popular, do latim mais popular, formou-se aí o galego-português, né? Do latim formou-se o galego-português, era uma língua aí que vai derivar depois do português de Portugal. Então, essas cantigas eram cantadas em galego-português, ok? Mudança de assunto, então, da liturgia católica para o cotidiano das pessoas. Então, começa a haver agora uma mudança. Então, essas cantigas agora, se antes o pensamento, se toda a cultura, se a arte era toda voltada dentro da igreja, para as questões da igreja, agora começa a se voltar para as questões, se começa a falar das questões do cotidiano das pessoas, da vida das pessoas. Então, veja que aqui é cantigas, então, eram cantigas, eram cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais. Então, vamos ver aqui agora o trovadorismo. O que é trovadorismo? Trovador. Trovadorismo vem de trovador. Trovador era o cara que naquele período, muitos eram nobres, né? Assim, nobres não alta nobreza, né? Então, cara que compunha, ele fazia composições e cantava. Então, ele ia em cortes e cortes, né? E ele ia lá e apresentava isso, né? Essa música, tocava, cantava. Então, é chamado de trovador. Então, eles caras que cantavam acompanhado aí com o instrumento musical. Okay? Então, as primeiras cantigas trovadorescas, escritas lusitanas, datam do final do século XII. Então, final do século XII, 1100, né? 1189, 1199, então, século XII a 1100, e são escritas em galego-português. Então, as primeiras manifestações escritas do trovadorismo, elas são lá datadas do século XII, e são escritas em galego-português. Nós vamos ver esse galego-português depois, tá? Um português arcaico. A cantiga considerada é o marco inicial da literatura portuguesa, é a cantiga da Ribeirinha. Então, você precisa guardar isso. Do trovadorismo, você precisa guardar isso. A primeira, que marca o início desse período literário, é uma cantiga chamada Cantiga da Ribeirinha, tá? Também chamada de Cantiga de Guarvaia, ok? Composta por esse cara aqui você não pode esquecer o nome dele, porque quando você for ver em vestibular ou um concurso, sei lá onde você for fazer, que entrar com esse tema, eles vão falar de quê? Cantiga de Ribeirinho, e vai falar o nome desse cara, Paio Soares de Taveirós. Então, 1189 ou 1198, inicia isso, onde ele produziu, ele compôs, né, essa cantiga. Essa cantiga, né, ela é aí o marco, né, o que dá início ao trovadorismo, a esse período chamado, pela história, chamado de trovadorismo. Então, a Cantiga da Ribeirinho, então, composta por Paio Soares de Taveirós, para a senhora Maria Paz Ribeiro, a Ribeirinha. Então, nós vamos ver aqui a linguagem. Observe aqui a linguagem, o galego-português. Veja aí o português ainda arcaico. Vamos ver aí
a leitura disso aí, né? No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, caja molho por vós e ai. Então, lá, no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por ti e aí. Minha Senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando eu vi em saia, olha. Minha Senhora de pele alva e faces rosadas, quereis que eu vos descreva, que eu vos retrate, quanto eu vos vi sem manto, né? Saia, roupa, o manto, né? Quer dizer, ele viu ela de roupas íntimas, né? Mau dia em que me levantei, mau dia em que me levantei, maldito dia me levante, dia me levantei, então maldito dia me levantei. Que vos então não vi feia, que não vos vi feia, ou seja, viu bela. Então, olha que interessante. Então, ele não viu feia, ele viu ela bela. Não é interessante dizer, como ele disse bela, ele diz não feia, né? Ele viu não feia. Então, observe aqui o que é que nós estamos falando de galego-português. É um português arcaico derivado do latim popular, certo? Então, Cantiga da Ribeirinha, Paio Soares de Taveirós, é o cara que você não pode esquecer, que é o marco do trovadorismo. Então, nós vamos ver aqui o que é que nós temos de arte produzida nesse período. Nós temos as cantigas. As cantigas, e nós temos aí as cantigas líricas, né? As cantigas líricas. O que é cantiga lírica? Cantiga lírica são aquelas cantigas que têm um transbordamento da emoção, né? Então, onde o eu, né, prevalece. Então, o lirismo, esse lirismo amoroso, né? Então, aí, por isso, lírico, né? Lírico é do lira, né? Do instrumento lira, que chamou lírico, mas aí o que a gente vai entender como transbordamento da emoção nesses textos líricos, né? Né, minha senhora, estou morto de saudade, né? Não aguento mais esperar você, né? Então, coisa meio, são melosa, né? Então, aí, lirismo. Aí você tem, dentro das cantigas líricas, você tem a cantiga de amor e você tem a cantiga de amigo, que nós vamos ver isso aqui, interessante. E aí nós temos também as cantigas satíricas, certo? Que são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Então, isso aqui também é interessante, que essas cantigas de escárnio, será que as pessoas vão usar essas cantigas para falar mal das pessoas, né? Para maldizer, né? Então, cantiga de maldizer. Então, maldizer é dizer mal de alguém, né? Cantiga de escárnio é o que? Escarnecer alguém, né? Então, você escarnece dizendo coisa a respeito dela, tirando onda da cara daquela pessoa, né? Então, começa aí na sociedade você a crítica, né? Começar a criticar. Porque quando lá era tudo fechado, lá no início, lá já não era tudo fechado, não podia falar nada, então, mas aqui já começa. Então, vamos ver cantigas líricas. Olha lá, ai flores do verde pinho, se saberdes novas do meu amigo, ai Deus, e eu é. Olha só, amigo aqui, pessoal, você traduz como namorado, né? Amigo aqui é namorado. Então, ai flores, olha só, alguém está falando aí, ó, uma voz, o eu lírico está falando, ai flores do verde pinho, se saberdes novas do meu amigo, ai Deus, e o é. Então, essas cantigas tratavam de temas amorosos e das aventuras dos cavaleiros em busca de honra e do amor de uma donzela. Então, aqueles cavaleiros, pessoal, que eu falei que iam lá para guerrear lá contra os turcos, contra os árabes, o pessoal agora traz eles, vão trazer eles para a literatura, agora trazendo, botando qualidades naquele guerreiro cheio de honra, cheio de coisa, né? E aí, na verdade, endeusando aí o cavaleiro, que não era nada disso, mas que na literatura eles começam a criar isso, né? Esse cavaleiro que foi lá defender a igreja,
defender o cristianismo e tal, essa coisa toda, então começa a criar essas cantigas de exaltação a esses cavaleiros medievais. E que as cantigas líricas, né, elas vão aí falar de quê? Do amor. Do amor. Principalmente do amor, nós vamos ver aqui o que acontece. Então, cantigas líricas, cantiga de amigo, cantiga de amor. Quais são as características dessas cantigas? Veio das cantigas líricas. A cantiga de amigo, pessoal, ela tem o quê? Um eu lírico feminino. Okay? Olha só o que acontece. Presta atenção nisso, isso é importante. O eu lírico é feminino. Então, a voz que fala no texto, embora quem escreva é um homem, mas a voz que aparece, a voz lírica, é de uma mulher. Então, o eu lírico feminino. Então, a voz que fala no texto é a voz de uma mulher. Okay? Ela fala diretamente, indireta, né? Fala como uma confidente, né? Então, o que acontece? Essas cantigas de amigo, o eu lírico feminino, ele vai falar com o confidente. Esses confidentes, geralmente, são a natureza. Lembra desse aqui, ó? Que ia lá. Ai, flores do verde pinho. Está falando com quem? Me ajudem aqui rapidinho, aqui, participar aqui. Está falando com quem aqui? Ai, flores do verde pinho. Com quem o eu lírico está falando? Vamos lá, rapidão, me ajuda aqui. Nem que seja certo ou errado. Está falando com quem? Com as flores? Está falando com as flores. Muito bem, Suziara. Parabéns. E obrigado pela participação. Ai, flores. Quem é o convidente? Então, chegou aqui, olha só, ela chegou lá, não, tá lá, e não, ela tinha o namorado dela, o namorado dela foi para, resolveu ir se dar uma de cavaleiro, e foi lá lutar, lá contra os árabes, ok? Foi lutar contra os árabes. E aí ela ficou o quê? Ela ficou cá tristonha, né? Ela ficou cá tristona. Então bateu a saudade. O que ela faz? Ela vai lá, né, lá no bosque e tal. Aí chega lá pro bosque, chega lá para as flores. Ai, flores do verde pinho. Sabe novas, né? Sabe notícia do meu amigo? Ai, Deus, eu é. Então ela começa ali a fazer, né? A perguntar para as flores se ela sabe notícia do namorado dela que partiu. Ok? Coitado, meu coração partido. Então, vamos lá. Presença de refrão. Refrão é o quê? A repetição de um verso, né? Paralelismo e de le chaprem. Le chaprem, vou explicar cada um desses, o que é paralelismo e o que é le chaprem, logo na frente, né? Então, o assunto, qual é o assunto? É o lamento da moça cujo amado está longe, saudade, dúvida. Né? É o assunto dessas cantigas de amigo, é o lamento do eu lírico, é o lamento da moça, né? Eu estou morrendo de saudade, né? Ou então ele fala para o rio, ai, águas do rio, do mar, você não viu meu amado, você tem saudade, você tem notícia do meu amado, será se ele vem, será se ele não vem? Então, porque esse é o assunto saudade, dúvida, é o assunto das cantigas de amigo. Então, o ambiente, qual é o ambiente das cantigas de amigo? O ambiente das cantigas de amigo é um ambiente rural. Okay? O ambiente é rural. Realmente ela vai lá falar com quem? Falar com a natureza, então, ambiente rural. Então, a linguagem é uma linguagem discreta, okay? E recatada. Então, essa é uma das características. É preciso guardar isso, porque preciso guardar essas características, como colocar vocês para definir que tipo de cantiga é essa, cantiga de amigo, cantiga de amor, pelas características você tem que identificar um, identificar outro, identificar pelo assunto, identificar pelo livro, a estrutura. Então, nós vamos ver que a cantiga de amor, né, cantiga de amor, o eu lírico é masculino. Então, agora, vamos lá. O eu lírico, a voz, olha a diferença. No cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino. Então, agora que nós vamos ter interessante, né? Ele agora conversa direto, né? A conversa é direta com a amada, né? A ausência de paralelismo, nós não vamos ter esses paralelismos, esses versos
são estrofes que são repetidas bem parecidas, não são iguais, mas são bem parecidas, vamos ver isso. E de Leixa Prêmios, vamos ver também como é essa repetição. Assunto não tem paralelismo, não tem esse Leixa Prêmios. Assunto, sentimento por amor não correspondido. Okay? Coita aqui, amor não correspondido. O que nós vamos ter aqui agora? Nós vamos ter um eu lírico masculino que vai sofrer de amor, que vai sofrer do amor por uma amada, que essa mulher tão bela e tão maravilhosa, que ela vai ser aí comparada, né, a Nossa Senhora, né? Vai ser comparada à mãe de Jesus. Então, essa pessoa é tão divinal, essa mulher, que a pessoa que ele vai morrer de amor, que ele vai chorar por ela, que ele não vai conseguir atingir ela jamais, né? Não vai atingir mais, e no final dessas conversas, geralmente, ela sempre vai terminar em tragédia. Vai morrer porque o amor só vai ser o amor perfeito numa dimensão espiritual. Então, essa mulher, ela é tão assim divinal que ela não vai poder se tornar, né, mulher, não vai ter conjunção carnal, não vai poder ter relacionamento, porque essa mulher, ela é muito divinal demais, ela tem muita dimensão. Então, vamos ver. Então, ambiente é o ambiente da corte, né? Então, isso acontece com as mulheres, o amor cortês, está lá dentro da alta corte, dentro do palácio, né? A linguagem é ousada e conquistadora. Então, ó, linguagem, meu amigo, discreta e recatada. Linguagem de amor é ousada e conquistadora, né? Vamos ver aí como é um eu lírico sofrendo de amor por uma mulher inatingível. Okay? Isso são as cantigas de amor. Então, vou explicar aqui para vocês o que é paralelismo, né? Paralelismo é a repetição de quase total de um verso. A alteração ocorre no final do verso repetido, mas mantém-se o ritmo e normalmente usa-se os sinônimos nessa alteração. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ai flores do verde pinho, certo? Aí você tem, ó, ai flores do verde rio. Ó, a repetição desse verso só mudou aqui no final. Assim mesmo, com a palavra meio que o quê? Que sinônimo, né? Pinho, ramo. Isso é o que ele chama de paralelismo. Você repete o verso quase na sua íntegra, no final do verso, e troca por uma palavra que é uma palavra parecida ali, ok? Se souberes novas do meu amigo, aí vem aqui, ó. Se souber novas do meu amado, tá vendo? Amigo do meu amado. Então, isso é o que ele chama de paralelismo. Isso é a repetição quase total do verso. Repete o verso, só que o verso vem e modifica só uma palavra. Isso é o que chama de paralelismo. Ok? Paralelismo. E o refrão é a repetição do mesmo verso. Né? A gente já sabe que o refrão, vocês conhecem refrão de música, né? Então, uma repetição daquele verso várias vezes. É o refrão. E agora vamos ver o que é esse Leixa-Prêmio. Ao pé da letra, Leixa-Prêmio significa deixa, né? Pega de volta. Mas na poesia medieval é a estratégia de pegar o segundo verso de uma estrofe e repetir em outra posição na estrofe intercalada. Então aqui, ó, você tem aqui esse verso, certo? Aqui você tem, aí ele vem de novo aqui, ó. Tá vendo? Intercalou, ó. Aqui tem o do meio, e ele vem aqui, aí repete. Se souber novas do meu amigo, ó. Se soubesse novas do meu amigo, então intercala. No meio vai um, ele repete. De novo aqui, ó. Você tem esse, tem um no meio, aí esse aqui, ó. Intercalado, ele vem e repete, ó. Aqui ele vai vir, ó. Se souber novas do meu amado, se souberem novas do meu amado. Então, isso aqui, ó, é o que ele chama de Leixa-Prêmio. Okay? Era um recurso que eles usavam na poesia, nas cantigas. Okay? Outra cantiga, que é as cantigas chamadas cantigas satíricas. Não satírica, né?
satírico, tem que tirar o sarro, né? Vamos ver aqui. São verdadeiros documentos da vida social. Então, satírico é tirar onda, né? São cantigas para tirar a onda da cara dos outros, né? Vamos ver lá. Principalmente da corte, né? Principalmente da vida da corte. Fazer ecoar as reações públicas, certos fatos políticos, revela detalhes da vida íntima da aristocracia, dos trovadores e dos jograis, trazendo até nós os mexericos e os vícios ocultos da fidalguia medieval portuguesa. Então, as cantigas satíricas era você saber, né? Mais ou menos hoje não é igual, mas mais ou menos os programas de fofoca, né? Aí, só que programa de fofoca, você sabendo aí os podres, né? Do que estava acontecendo lá dentro da corte, né? O que os trovadores também, da vida dos trovadores, o pessoal jogava isso nas cantigas. E aí, tirando onda, tirando sarro aí desse pessoal. Então, o que eles chamam de cantiga satírica. Vamos lá. Com o tempo, as cantigas passaram a ser usadas para cantar gozações e maledicências. Então, começava aí a tirar onda da casa do jeito. Vamos ver lá. Cantigas, registro histórico. As cantigas medievais portuguesas encontram-se reunidas em livro denominado de cancioneiro, do qual se destacam, então você tem as coletâneas de cantigas, chamado Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro do Vaticano, Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Então, essa reunião dessas cantigas, né, é chamada de cancioneiro. Okay? Então, vamos lá. Esse cara aqui também, vocês têm que guardar esse cara, que é o chamado Dom Dinis. Dom Dinis foi o sexto rei de Portugal, final do século XIII, né, entre 1279 e 1325, e propôs em reunir em um cancioneiro suas próprias trovas e muitas outras produzidas por seus protegidos. Naquela época era comum a prática de mecenatismo. Vou explicar o que é isso. E Dom Dinis foi um desses grandes incentivadores da cultura. Então, esse Dom Dinis era rei, ele também fazia umas trovas, né, fazia também umas cantigas, ele também fez, ele se reuniu uma quantidade de músicas, aí, de cantigas, na verdade, não músicas, mas cantigas, em Portugal. Então, e mecenas, o que era mecenas? Mecenas eram os grandes comerciantes, aquele cara que tinha dinheiro, e que patrocinava a arte, patrocinava a pintura, patrocinava a literatura. Então, eles pagavam os artistas para produzir, que eles chamavam de mecenatismo, que Dom Dinis foi um desses grandes incentivadores da cultura. Okay? Então, ele fez o quê? Ele propôs se reunir em um cancioneiro, né, reunião de cantigas, as suas próprias e também as do pessoal que ele patrocinava. Os artistas da época medieval, trovadorismo, lá, poetas cultos que compunham letra e música de canções. Então, é isso que deu o nome aí ao período histórico, chamado de trovadorismo. Você tinha também os menestréis, são os músicos, poetas, né, os sedentários que viviam na casa de um fidalgo. Por exemplo, às vezes você tinha um cara rico, né? E esse menestrel, ele vivia na casa desse pessoal, ele vivia de fazer música, de fazer poesia, né? De recitar, né? Música, poesia, então, chamado de menestrel. E você tinha também os segréis, os jogréis, cantores e tangedores ambulantes, geralmente de origem plebeia. Então, essa galera aqui era pobre. Então, ele cantava, né? Então, os caras que andavam em lugar ambulante, lugares em cidade, em corte, aí apresentando esse trabalho, cantando. Tem os segréis, também tem os trovadores profissionais, geralmente fidalgos, desqualificados, e aqueles fidalgos que eram meio quebrados, né, financeiramente, iam de corte em corte na companhia do jogral. Então, ele ia lá para fazer as apresentações dele, era profissional, então você cobrava por essas apresentações. Okay? Jogralesca e soldadeira, moços que acompanhavam tocando pandeiro e dançando. Então você tem um grupo aí, a galera que acompanhava aí os segredos, okay? Para fazer as apresentações das cantigas. Vamos ver aqui uma cantiga. Minha irmã Fremosa. Minha irmã Fremosa, tredes comigo, e lá igreja de Vigo, o mar salido,
e miraremos las ondas. Minha irmã fremosa, trades de grado, e lá a igreja de Vigo, o é mal levado, e miraremos las ondas. Lá a igreja de Vigo, o é o mar salido, e verra e minha madre, e meu amigo, miraremos las ondas. Lá a igreja de Vigo, o mar levado, e verra e minha madre, e meu amado, miraremos las ondas. Veja que aqui é o português, o galego português. Ele viveu, Martin Kodak viveu a seguinte, na metade do século XIII, começou no século XIV. Né? Não há muitos dados sobre a identidade deste geógrafo. Então, aqui, esse cara escreveu essa cantiga. Aí ele vai trazer a tradução. Ondas do mar divino. Agora aqui fica melhor. Se viste, meu amigo, e ai Deus, se verra cedo. Ondas do mar levado, se viste, meu amado, e ai Deus, se verra cedo. Se viste, meu amigo, e porque eu suspiro, e ai Deus, se verra cedo. Se viste, meu amado, porque em grande cuidado, e ai Deus, se verra cedo. Olha aí agora. Olha só a situação. Coitada dessa moça, né? Apaixonada, coração transbordando de alegria aí, de tristeza, né? De saudade, na verdade. E aí ela agora se dirige a quem? Ela se dirige à natureza, às ondas do mar divino. E ela ali na beira do mar, ela começa a perguntar ao mar. Se viste, meu amado, meu amigo, né? Meu namorado, ai Deus, né? Se ele volta cedo, né? Então ela começa ali o lamento, né? A saudade do seu amor. Okay? E aí vocês hoje acontece aí, e como é que isso acontece hoje no presente? Hoje acontece também. Hoje vocês aí se apaixonam, tá apaixonados aí, apaixonadas, aí o cara tem que ir embora, aí a cidade não tem trabalho, o cara vai embora, aí vai pegar o busão, vai pegar o ônibus lá na rodoviária, e tal, e viaja, aí você fica tristonha, você fica aí triste, aí, ó, meu amado. Aí você não vai falar para as ondas, né? Vai falar lá para o ônibus, ó, ônibus azul, né? Você viu meu amado, será que ele volta? Será que ele vai ficar comigo? Certo? Coisa aí, trazendo para o nosso tempo. Ok, cantigas satíricas. As cantigas satíricas, de escárnios e a de maldizer. Então, vamos lá. Escárnio de maldizer. E a de escárnio, características indiretas. Então, palavras ambíguas, dois sentidos. Uso de ironia leve. Intenção de brincadeira, de escárnio. De brincadeira. Agora, observe essa outra. A de maldizer, diretas. Então, sem equívocos, ofensivas, uso de palavrões e xingamentos, intenção difamatória. Aqui é apenas indireta, ambígua, uso de ironia leve, intenção. As de maldizer, guarde isso aí. A de maldizer, ela é a intenção de defamar. E aí, característica, palavrões e xingamentos. Então, já é mesmo para detonar aquela pessoa. E as cantigas de maldizer. Característica. Olha só aí, uma cantiga de escárnio. Ai, dona feia, foste vos queixar, que nunca vos quis louvar em meu trovar. Mas agora quero fazer um cantar em que a louvação não será pouca, e vede como quero vos louvar, dona feia, velha e louca. Dona feia, Deus me dê perdão, pois vós tendes tão bom coração, por isso vos louvo nesta razão, em que a louvação não será pouca, e vede qual será a louvação. Dona feia, velha e louca. Ai, dona feia, nunca vos eu louvei, meu trovar, mas muitos eu já trovei, mas agora já um bom cantar farei, em que a louvação não será pouca, e direi-vos como vos louvarei.
dona feia, velha e louca. Percebeu aí, pessoal? Você perceberam aí a cantiga de escárnio, como que ela é? Como é a indireta, né? Como, ele mandou para alguém, né? Essa indireta aí foi para alguém. Alguém reclamou aí do trovador, que o trovador não fazia uma cantiga para louvar ela, né? Para falar bem dela. Aí o trovador fez uma cantiga para ela. E aí fez aí, né? A louvação, dona feia, velha e louca. Então, cantiga de escárnio. Essa cantiga é, não é muito pesada, né? Tirou onda ali, escarneceu da pessoa, mas bem tranquilo. Agora, a cantiga de maldizer. Misericórdia. Vamos ver aqui. Conheceis uma donzela, porque entrovei, e aqui um dia chamei Dona Berinjela. Nunca tamanha porfia vi, nem mais disparatada, agora que está casada. Chamam-lhe de Dona Maria. Algo me traz enojado, assim o céu me defenda. Em que está a bom recado, negra morte o surpreenda, e o demônio cedo o tome, quis a chamá-la pelo nome, e chamou-lhe de Dona Uzeda. Pois que esse tempo formosa, quanto mais achar se pode, pela Virgem gloriosa, um homem que cheira a bode, e cedo morra na forca. Quando lhe cerrar a boca, chamou-lhe de Dona Gondor. Então você já começa aí as comparações, né? Comparando aí a pessoa de bode, essas coisas, palavras já. Essa aqui que está até meio leve, não está muito pesada não. Mas você já tem aí algumas coisas, alguns adjetivos aí que já não é legal, que já é mais pesado. Cantiga de maldizer. Maria Mateu, daqui vou dissertar. Icona não achar, o mal me vem. Aquela que a tem, não má quer dar. E alguém que má daria, não a tem. Maria Mateu, tão desejosa sois de cona como eu. Quantas conas foi Deus desperdiçar, quando aqui abundou quem as não quer, e a outros fê-las muito desejar. A mim e a ti, ainda que é mulher, Maria Mateu, tão desejosa sois de cona como eu. Bom, as palavras aqui não são muito pesadas também, né? Não vi muita coisa assim, muitos palavrão. Não a tem, como eu, não achei que é bem leve também essa aqui. Então, herança cultural. Existe, vamos lá, existem ecos, estamos terminando aqui, 10 minutos de encerra tudo. Existem ecos dessa tradição medieval em diversas culturas, principalmente na composição musical. Diversos compositores trazem marcas dessa estrutura em suas canções até hoje. Há tanto quanto a intenção, quanto elementos da construção paralelística. A cultura brasileira, por exemplo, preserva essa tradição na voz dos repentistas e na literatura de cordel. Cantigas de roda, fantis, são heranças dessas manifestações populares medievais, ainda que tenham chegado até os dias de hoje, com transformações vocabulares e ritmos diferentes. Okay? Então, vamos lá. Aí o pessoal cantando as cantigas do passado, e os repentes de hoje, né? Os trios de hoje. Então, relacionando as cantigas de amor, João e Maria, Chico Buarque fazendo uma cantiga aqui, também uma composição como uma cantiga. Então, vê. Agora eu era o herói, e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel, era também o juiz. E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz.
E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não. Finja que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu peão e o seu bicho preferido. Vem me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente não tinha nascido. Agora era fatal que eu fez de conta terminasse assim. Para lá, desce esse quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar e agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. Aí também você está vendo aí alguém, né, sofrendo, né, está percebendo aí o sofrimento amoroso aí do eu lírico por uma mulher, né, por uma senhora. Veja aqui, ó. Então esse aqui, ó, o sofrimento amoroso do eu masculino. Então aqui que as cantigas de quê? As cantigas de amor, esse sofrimento amoroso. Okay? Tá? E aí nós temos também aqui uma música de Caetano Veloso, composição dele. Observe a coisa, vamos lá. Um amor delicado, você pega e despreza. Não devia ter desprezado. Ajoelha e não reza. Quem sabe cantar essa música aí, para cantar para mim? Não sabe, não? Ó, que pena. Aqui é uma música do Caetano Veloso, e essa música é uma música, e é uma composição, como uma cantiga de quê? Uma cantiga de amor. Olha só o que acontece. Um eu lírico sendo desprezado. Um amor assim delicado, você pega e despreza, não devia ter despertado, ajoelho e não reza. É coisa parecida com isso. Mas dessa coisa que mete medo pela sua grandeza, não sou o único culpado. Disso eu tenho certeza. Aí vem aquele refrão lá. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sempre você me envenenou. Então, aqui, o que é isso aqui? Uma cantiga de amor. Você tem aqui um eu lírico masculino sofrendo de amor por uma mulher que é inatingível. Você vai ler esse texto todo e você vai comparar com uma cantiga de amor escrita lá no século XII e o Caetano Veloso escrevendo uma cantiga de amor agora no nosso tempo. Legal isso, né? Legal. Agora as cantigas de maldizer. 5 minutos a gente encerra a aula. Cantigas de maldizer. Falar mal, olha que maravilha, gente. Opa! Dona Gigi, se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, 2 socos e 3 cruzados. Tá com pena? Leva ela para casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores estão na pista para dizer como ela é. Caolha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda, tem unha encravada, com o peito caído, um caroço nas costas, e, gente, capina, despenca, cai fora, vai embora. Se não vai dançar, chamei 2 guerreiros, Bispo Macedo com compadre Quevedo, para te exorcizar. Oi, vaza. Vi aí uma cantiga de maldizer, pessoal, falando mal direto, e dá o nome, tá vendo? Dona Gigi. Então, a cantiga de maldizer do nosso tempo, né? Então, isso aconteceu lá no século XII, mas ainda acontece aqui hoje, né? Okay? Minha avó tá maluca, nós vamos encerrar aqui. Aqui. Minha avó tá maluca. Tanta coisa para comprar, ela comprou uma peruca. Minha avó tá maluca, minha avó tá maluca. Eu 120 na peruca. Minha casa de tijolo, minha geladeira pura. Minha avó tá maluca, tá rodando de turista com o Playboy na jujuba
Minha avó está maluca, bancando, e fumando maconha na rua. Minha avó está maluca. Então, essa manifestação de funk aqui aproxima-se da cantiga de escárnio e de maldizer. Né? Por quê? Escárnio de maldizer, porque é uma cantiga que está aí, né, satirizando aí a avó, né? Essa avó dele. Né? Ok, pessoal? Então, aqui a gente fica por aqui, né? A gente fica por aqui. A nossa aula termina aqui. Então, tem a atividade de vocês para fazer. E eu vou deixar depois esse slide aí para vocês, disponível, e estudem esse material. É muito legal esse assunto, conhecer as cantigas, conhecer as características de cada uma, identificar isso. Okay? O período medieval, guardar o quê? O período histórico, o pensamento do homem da época, né? Como era que ele pensava, né? Quem era o bambambam da época, quem dominava a estrutura. Duas coisas, a estrutura medieval, né? O sistema anti-servo, sustentando a igreja, sustentando o Papa e o rei. É o rei quem colocava o rei lá, era o Papa. Okay? Então o rei era a vontade de Deus. Okay? Forte abraço para vocês e a próxima aula. Temos aula agora só na próxima segunda-feira, ok? Porque agora essa semana aí tem uns feriados, ok? E a gente vai ter 3 aulas, então a gente tem 2 aqui, mas infelizmente só vai ter na segunda-feira. Segunda-feira é dia de entregar o trabalho, faço o trabalho, anexo lá e me entrego, ok? Então, forte abraço para todos vocês, né? E até a próxima. Tchau, professor.